Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que Deus quer que sejamos justos, misericordiosos e compassivos. Agindo assim, estaremos vivendo na certeza de sua presença, tendo sempre seu rosto voltado para nós. Que nós possamos celebrar essa alegria e meditar essa verdade. Então, a primeira leitura de hoje está em Josué, capítulo 3, versículo 7 a 10, depois o versículo 11, depois o versículo 13 a 17. Josué, capítulo 3, versículo 7 a 10, depois o versículo 11, depois o versículo 13 a 17. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgaceus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zeretã. E as que desciam no mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que Josué, filho de Num, agora é o novo líder do povo. Então, a entrada na terra pelo rio Jordão é muito simbólica para os filhos dos hebreus. Assim como atravessaram o mar a pé enxuto com Moisés, agora, né, eles adentram a terra da promessa com seus sacerdotes e com a arca. O Jordão virá a ser, ao longo da Bíblia, particularmente do Novo Testamento, né, um lugar dos acontecimentos importantes. Agora começa uma nova vida, livre da escravidão e compromissada com a justiça de Deus. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais estar também comprometidos com a justiça de Deus. Que nós possamos sempre fazer a vontade dele. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 18, versículo 21. Versículo 21 a 35, depois o capítulo 19, versículo 1. Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, depois o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7.
Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida que me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Então, aqui nessa leitura do Evangelho, nós estamos lendo aqui, né, o Evangelho de São Mateus, né, alguns caminhos, né, nós encontramos alguns caminhos para direcionar o nosso comportamento comunitário. Então, dessa vez, Jesus indica o valor da misericórdia, da atenção ao outro e do desapego que gera a vida. Uma grande memória, vinda desde o Antigo Testamento, é aquela de que não se deve escravizar, porque outrora fostes escravos. Então, assim, o amor aos irmãos e irmãs, o cuidado e a atenção às suas necessidades estão na ordem do dia de todos aqueles e aquelas que são cristãos, né? E que seguem os ensinamentos, né, que se chamam de cristãos e que seguem os ensinamentos de Nosso Senhor. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais, né, ter atitude de fraternidade, de caridade para com todos e sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.